Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para apresentar a vocês o conteúdo para a prova da nossa primeira unidade. A apostila de História, né, que tem como título, do capítulo 3, que tem como título América, os povos, reinos e impérios antigos, né? Como vocês podem perceber, tem aí as definições. Nessa América, podemos pontuar a América nativa, né, que era a América nos inícios da povoação dessa América. Eles se denominavam esquimós, né, e aí instalaram em regiões da Ártica, espalhando-se pela América do Norte, onde tinha diversos povos, certo? Tem outros pontos a ser vistos aí. Também nós pontuamos aqui a civilização da Antiga América, que foi no período que começou Neolítico, que começou a surgir as antigas civilizações em várias regiões, impulsionadas pelas técnicas agrícolas e essas técnicas eram a irrigação, instrumento de remover terra, etc. Além de outros, né? As primeiras civilizações, depois veio a civilização Mesoamérica, quando os Olmecas, esses povos se fixaram na zona litorânea próxima ao Golfo do México, junto às plantações, e na cerimônia participava a elite formado por sacerdotes e chefes olmecas. E aí veio os sacerdotes que participavam, que eram chefes dos olmecas, a civilização perto dos 100 anos antes de Cristo, né, que foi a civilização Teotihuacan, uma palavra meio complicada para se falar, né? Tudo bem. Depois surgiu deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Sobre a civilização Mesoamérica, certo? Que precisa-se para ano para copiar, fazer uma atividade organizada no seu caderno. Os maias também foram outros povos que se desenvolveram na região, na Península Yucatán, no México, e viveram o apogeu econômico e cultural desses séculos de 3 e 10, organizando-se em cidades-estados. Esses estados aí eu acho que é com letra maiúscula, viu? Sua hierarquia social era uma hierarquia muito bem organizada. Seus governos, que representavam os deuses maias e que ficavam no topo da hierarquia social, ao lado de sacerdotes, guerreiros, camponeses e outros, certo? Eles eram muitos dedicados à astronomia e à matemática, esses povos. Os maias, né? Aí veio os astecas. Os astecas, desde o século IX, caçadores e coletores nômades que chegaram à região central do atual México, conquistaram povos ao redor com alianças Mesoamérica. Seu estado era centralizado e controlava a agricultura, construía sistema de irrigação, cobrava impostos, que era obrigatório, e as autoridades eram máxima do imperador. Então era um governo centralizado, né, na realidade. As antigas civilizações andinas, então, nelas desenvolveram a agricultura da América do Sul em 2000 a.C., ao longo dos rios e lagos que descia dos Andes no atual Peru, Bolívia, Equador e outros países da América do Sul, certo? O Império Inca, perto do ano 1200 no sul do atual Peru, suas conquistas eram feitas pela força militar. A organização social dos incas obedecia a uma hierarquia rígida,
como vocês podem ver aí, está aí pontuado, né? Podemos ver que vinham os imperadores, depois seus parentes, formando a aristocracia, os sacerdotes que controlavam o máximo do poder e a riqueza, os camponeses eram os que ficavam na parte de baixo, né, da pirâmide, como sempre. Eles cultivavam os lotes de terra proporcionais ao número de integrantes da família, ou seja, quanto mais família tinha, mais lotes eles também tinham para cultivar. Para administrar o reino foi construída uma rede de estradas. Para quê? Para que houvesse acesso, né? Nessa época eles não conheciam a roda e as viagens eram feitas a pé. Os animais eram apenas para a carga e o sistema de correio permitiam a comunicação rápida. Sua administração contava com centros fortificados, tendo também depósito de alimentos. Era um povo politeísta de base econômica, a base da economia era a agricultura e cultivava mais de 40 mil vegetais, milho, algodão, mandioca, etc. Agora imagine, os correios naquela época já eram considerados meios de comunicação rápida, né? Imagine hoje, como nós estamos vivendo nossos dias, né? O quinto ponto era a Sociedade da Bacia Amazônica, e o que não tem muita coisa para falar, né? Que eram descobertas imagens com satélites de escavação de forma geométrica na fronteira Brasil-Bolívia, chamadas geoglifos, que são figuras geométricas, espécie de túneis abertos, tipo assim, escavações, né? E 3.6, que é o sexto ponto sobre a América, houve a dominação espanhola e portuguesa sobre a América e eles dominaram os habitantes, saquearam riquezas, alterando assim o destino dos americanos, né? Quando a chegada dos colonizadores portugueses e espanhóis, então mudou toda a rotina do povo americano, né? Os indígenas eles passaram a ser marginalizados, né? Porque eram considerados como marginais, pessoas estranhas, né? E essa conquista também teve seus pontos positivos. Um deles foi o intercâmbio cultural entre os povos indígenas e colonizadores. Na realidade, eles tinham eles misturaram suas culturas, e isso causou um intercâmbio cultural, porque os povos foram se misturando e as situações foram ficando unânimes, ou seja, elas foram ficando parecidas, né? Então nós temos aqui nossa atividade, né? Podemos ver aqui. Eu vou fazer um jeitinho para passar mais uma vez de cima para baixo, que é para ser acompanhado de maneira bem lenta, né? Bem lentinha. Não tenho muito. Deixa eu ver como fazer aqui. Sim, para você poder copiar toda a atividade sem deixar que falte informações. Ok? Bons estudos e até o próximo vídeo.